Bom dia, irmãos. Muito bom podermos estar aqui nessa manhã de domingo, depois do final de semana passado, que foi uma bênção, né? Lá no tempo de retiro. Foi um tempo realmente muito abençoado. As mensagens, também o tempo de comunhão foi muito bom que os irmãos todos chegaram, participaram das gincanas lá, né? O pastor Roberto, o pessoal estava bem animado e foi uma bênção. Eu estava falando com o pastor Tiago na segunda, né? Que ele me mandou mensagem e tal. Aí eu peguei e falei para ele que eu ia lembrar desse retiro por um bom tempo, né? Por causa que eu tinha trazido o cachorrinho embora para cá. Eu ia lembrar por um bom tempo. Mas daí na segunda mesmo apareceu o dono do cachorro, né? Daí o cachorro foi embora. Mas eu vou lembrar por bastante tempo também do retiro, porque foi uma grande bênção. Bom, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Pedro novamente. Nós começamos a estudar esse livro antes do final de semana passada. Nós estudamos esse prefácio aqui, essa introdução do versículo 1 até o versículo 3, até o versículo 1 e 2, na verdade. E hoje nós vamos entrar propriamente no corpo aqui dessa epístola, dessa carta, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 5. Vamos fazer a leitura desse trecho e depois eu vou pedir para o irmão Herman fazer uma oração pelo nosso tempo de estudo. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 1, do versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém pela leitura da palavra de Deus. Irmão Herman, por favor, pode orar. Senhor Deus, bom Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos por termos batido até a sua casa e poder nesse momento, Senhor, poder ouvir a sua santa e bendita palavra, meditar nela, aprender, Senhor, aquilo que Tu vai colocar para cada um de nós, Senhor, e possamos ser também desafiados para que possamos mudar, Senhor, possamos ser transformados e sairmos daqui, Senhor, transformados e estarmos diante de Ti de maneira diferente. Que o Senhor também possa trazer aqueles que não puderam vir até a sua casa, ouvir a sua santa palavra, mas que no próximo culto, Senhor, eles possam estar aqui conosco. Eles somos uma irmandade, eles fazem falta, Senhor, de estar aqui em comunhão conosco. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Herman. Bom, irmãos, então entrando propriamente aqui no corpo, né, naquilo que Pedro ele está querendo transmitir por meio dessa epístola, aqueles cristãos que nós vimos no último domingo que estudamos, que estavam dispersos naquelas regiões ali da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Para nós entendermos o que Pedro ele está querendo transmitir para esses cristãos, nós temos que ter uma informação sobre o contexto que eles viviam, que faz muita diferença quando nós consideramos o que Pedro está dizendo aqui. Nós devemos ter em mente a realidade do sofrimento que aqueles cristãos eles enfrentavam por expressar a sua fé. Esses cristãos que estavam ali espalhados naquelas regiões, eles estavam encontrando dificuldades, sofrimentos por viverem uma vida de fé
e por expressarem a sua fé. Esse sofrimento, ele se apresentava na vida daqueles cristãos de várias formas. Eles eram perseguidos. Alguns comentaristas discutem se essa perseguição que eles sofriam já era aquela perseguição feita por Nero, que matou vários cristãos, ou se era uma perseguição antes dessa perseguição feita por Nero. A maior parte dos comentaristas que eu li dizia que essa perseguição ainda não era essa perseguição feita por Nero que levava os cristãos à morte. Mas eles eram, de certa forma, perseguidos por viverem uma vida de fé e por expressarem a sua fé. Eles eram insultados, eles eram difamados, por causa da forma que eles viviam. As pessoas, as pessoas que ainda não eram salvos, os descrentes, muitas vezes insultavam aqueles cristãos, né? Não entendiam por que eles agiam do jeito que agiam, que cultuavam ao Deus que cultuavam, que tinham as práticas que eles tinham, e por causa disso eles muitas vezes eram insultados, eram difamados. Nós vamos ver também no decorrer dessa epístola que uma dificuldade que os cristãos eles enfrentavam era no trabalho deles. Os patrões daqueles cristãos, porque eles buscavam viver de uma forma diferente, porque eles buscavam ter uma boa conduta, até mesmo no seu serviço, o que acontecia é que os patrões eles se aproveitavam daqueles cristãos, se aproveitavam deles como empregados. Então nós temos que ter em mente que eles enfrentavam essas dificuldades por serem cristãos, por expressarem a sua fé naquela época e naquela região. Irmãos, quando nós pensamos nesses sofrimentos, por mais que eles tinham uma realidade, um contexto ali bem específico, esses sofrimentos também não estão muito longe de nós, não é mesmo? Talvez você conhece, ou até mesmo você já sofreu, em algum momento da sua vida, um certo tipo de perseguição por expor a sua fé. Não uma perseguição que levava à morte, que levava à prisão, ou coisa do tipo assim, mas às vezes uma perseguição no trabalho, uma perseguição na sua família, uma perseguição entre pessoas conhecidas. Quantas pessoas, né, quantos cristãos que já não foram insultados, né, difamados, zombados, por buscarem viver uma vida de fé, por muitas vezes se guardar de certas práticas. Muitos cristãos sofrem com isso. Quantos cristãos que não sofrem no trabalho, né, por querer viver ali, trabalhar, fazer as coisas de uma forma justa, servindo ali ao seu patrão como serve a Deus, e muitas vezes sofre ali no trabalho algum tipo de aproveitamento, né, do patrão ou de pessoas que estão acima de você. São realidades, sofrimentos que nós nos identificamos também, que nós também encontramos nas nossas vidas. E o que Pedro ele mostra aqui é que diante das dificuldades que os cristãos enfrentam, esse trecho especialmente que nós vamos estudar do versículo 3 ao 5, mostra que os cristãos devem se lembrar e se apoiar na esperança que desfrutam em Cristo. Diante das dificuldades que os cristãos enfrentam por viver e expressar sua fé, o que os cristãos devem fazer é se lembrar e se apoiar nessa esperança que você, como cristão, e eu temos em Cristo. A realidade, irmãos, é que nesse mundo, o sofrimento, né, a perseguição, muitas vezes a difamação, essas dificuldades são inevitáveis, vão acontecer. Nesse mundo manchado pelo pecado, isso é uma realidade que vai atingir provavelmente a vida de todos nós em algum momento das nossas vidas por expressarmos a nossa fé. Mas nesse trecho, nós aprendemos que porque colocamos a fé em Cristo, nossa esperança é muito maior do que os sofrimentos do presente. E nós podemos louvar a Deus por isso.
Diante das dificuldades, perseguições, difamações, dificuldades que podemos enfrentar por expressar a nossa fé, nós podemos lembrar que a nossa esperança, porque nós colocamos a fé em Cristo, a esperança que nós temos no Senhor é muito maior do que qualquer dificuldade e qualquer problema que nós vamos enfrentar aqui nessa terra. E nós podemos louvar a Deus por isso. Então vamos começar a estudar propriamente esse texto e ver como que esse trecho nos mostra e nos indica isso. Pedro ele começa aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, ele começa com um louvor diante do sofrimento. Pensa, aqueles cristãos, talvez até Pedro mesmo, sofria com essas realidades, com essas coisas que aconteciam, e ele poderia começar o corpo aqui dessa carta, dessa epístola, de várias formas, né? Ele poderia começar se identificando com os sofrimentos daqueles cristãos, citando aquilo que eles sofriam, coisas assim, mas ele começa de uma forma meio improvável. Ele começa louvando a Deus. Nota no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele louva a Deus por causa da salvação que nós temos em Jesus Cristo. E nisso cabe uma pergunta aqui para nós. Você consegue louvar a Deus mesmo diante de dificuldades e situações difíceis? Você consegue louvar a Deus mesmo quando as situações não estão fáceis, quando tem dificuldades, como nós vimos, né? Às vezes tem perseguição, tem difamação. Eu vou dizer por mim, para mim é um pouco difícil. Assim, quando tudo está bem, né? Quando as coisas estão indo bem, é mais fácil, né? A gente vê as maravilhas que Deus está fazendo na nossa vida e é mais fácil louvar a Deus. Mas quando as coisas não estão tão bem, né? Quando tem dificuldades, é um pouco mais difícil de louvar a Deus nesses momentos. Mas o que nós vamos entender aqui, irmão, nós vamos aprender, é que entender e crer na esperança apresentada por Pedro vai te ajudar e vai me ajudar a louvar a Deus mesmo diante das dificuldades. Entender aqui o que Pedro está querendo comunicar, apresentando essa esperança que nós temos em Cristo, que é muito maior do que qualquer dificuldade que nós podemos enfrentar, vai me ajudar e vai te ajudar a louvar a Deus mesmo diante das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas algo que nós precisamos lembrar, que é muito importante, logo no início aqui, que só desfruta dessa esperança aqueles que pertencem a Cristo. Uma palavra-chave aqui que Pedro diz, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só desfruta dessa esperança aquele que pode dizer que Jesus é o seu Senhor, que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos em Cristo e nós recebemos algumas bênçãos espirituais por isso. Assim como Jesus, Deus, Ele é filho do Pai, nós também passamos a ser filho de Deus. Assim como Jesus ele tem vida, nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, agora temos vida também. Nós vamos ver também no decorrer de 1 Pedro que nós somos cordeiros com Cristo. Nós recebemos de seu Espírito Santo. Mas, infelizmente, o inverso disso também é verdade. Aqueles que não têm Cristo como seu Senhor, que não entregaram a sua vida a Cristo, eles não são filhos de Deus. Eles não possuem vida. E eles não têm essa esperança que nós vamos ver aqui que Pedro nos apresenta. É por isso, irmãos, que pessoas que ainda não conhecem Cristo,
A vida deles é assim, tudo meio que para o aqui e o agora, né? Talvez às vezes a gente nota, né, as pessoas assim que ainda não conhecem o Senhor, fazem coisas assim e a gente fica, poxa vida, mas será que a pessoa não tem consciência de que um dia vai estar diante de Deus, vai prestar conta da sua vida? Mas, irmãos, para aquele que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que não tem essa esperança em Cristo, é tudo aqui e agora, né? Eu fazer aquilo que me satisfaz, vou me entregar aos meus próprios desejos, porque para que pensar no futuro? Essas pessoas, elas não pertencem a Cristo. Por isso a palavra Nosso Senhor é muito importante, porque só podem louvar a Deus pela esperança que está em Cristo aqueles que pertencem a Ele. Pedro ele continua: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida viva esperança. O ponto decisivo de virada na vida de todo cristão é esse momento que ele foi regenerado, que ele estava morto e que ele ganhou vida em Cristo, o momento que ele foi salvo. Esse versículo, irmãos, nos mostra como a salvação não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que Deus fez por nós, conforme a sua misericórdia, não nos tratando como nós merecíamos e nos regenerando, nos dando uma nova vida. É por isso, irmãos, que se você já entregou a sua vida a Cristo, o momento que nós fomos salvos, né? Aquele momento que nós fizemos essa decisão, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Esse momento ele é muito importante. É um momento que a gente realmente deve guardar nas nossas mentes, no nosso coração. Porque quando nós passamos por dificuldades, por lutas, perseguições, difamações, coisas do tipo, nós podemos olhar para esse momento que nós somos salvos, que nós passamos da morte para a vida e lembrar que a nossa esperança não é aqui, mas porque nós fomos salvos, a nossa esperança está para depois dessa vida, está na eternidade com o nosso Senhor. Por isso que nós devemos ter esse momento muito bem gravado mesmo nas nossas mentes. Algumas pessoas assim sabem indicar bem certinho, né, quando que foi o momento, talvez até a data, né, o dia, a hora tem lá anotado na Bíblia. Algumas pessoas não sabem indicar assim com tanta precisão, mas é muito importante nós termos essa consciência e esse momento muito bem gravado nas nossas mentes. Porque quando passamos por dificuldades, lembramos que, porque somos salvos, a nossa esperança vai além das situações que acontecem no nosso dia a dia. Pedro ele continua, além de louvar a Deus, de começar esse trecho aqui louvando a Deus diante das dificuldades, ele também mostra essa esperança que procede da regeneração. Pedro ele continua aqui dando mais detalhes dessa esperança que nós temos em Cristo. Olha ali no versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Nós somos regenerados para uma viva esperança. Agora, antes de continuar pensando aqui nessa esperança, eu quero te fazer uma pergunta. O que é esperança? É importante a gente pensar um pouco nisso, sabe por quê? Às vezes a gente perde um pouco do sentido dessa palavra na Bíblia, porque quando a gente usa a palavra esperança, e muitas vezes até a palavra fé, a gente usa essa palavra para se referir a uma coisa assim meio incerta, não é verdade? Assim, às vezes a gente, eu tenho esperança de que tal coisa aconteça. Mas às vezes a gente usa essa palavra num sentido assim, meio vago, né? Eu sinto que talvez uma coisa vai acontecer, né? Eu tenho uma expectativa de que algo aconteça. Mas não é uma coisa assim bem certa, bem definida. Mas a esperança que nós temos em Cristo não é algo
incerto. Muito pelo contrário, Pedro chama a nossa esperança de uma viva esperança. A esperança que nós temos em Cristo não é só uma certa expectativa, né? Um certo sentimento, uma crença que a gente tem de que quando a gente partir dessa vida, a gente vai estar com Deus, mas a gente não sabe muito bem se vai estar mesmo ou não, né? É uma viva esperança, é algo certo, é uma certeza que a gente pode ter. Essa esperança só é viva por causa da ressurreição de Jesus, é o que Pedro diz, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a base da nossa regeneração, o fato de nós termos ganhado vida, e a base dessa nossa esperança futura, de que vamos ressuscitar e que vamos estar com Deus eternamente. A base dessa esperança que nós temos é a ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo realmente ressuscitou, foi um fato verdadeiro, nós podemos ter essa certeza de que nós também desfrutamos de vida espiritual e que nós também seremos no futuro ressuscitados e estaremos eternamente com o nosso Senhor. Talvez você já escutou aquela frase, né? Que nessa vida a gente consegue dar um jeito para tudo. A gente só não consegue dar um jeito para quê? Para a morte, né? De fato, irmãos, para qualquer pessoa, ninguém consegue dar um jeito para a morte. Mas Jesus deu um jeito na morte. Ele venceu a morte. E Ele nos promete que no futuro Ele vai derrotar a morte completamente. Por causa disso, nós também iremos, nós não ficaremos mortos, né? Nós temos vida e nós estaremos eternamente com Ele ressuscitados. Por isso a nossa esperança em Cristo, ela é viva, ela é certa. Como eu falei, não é, às vezes a gente usa a palavra esperança assim para se referir a uma coisa assim meio incerta. Mas a esperança que nós temos em Cristo é uma certeza, é algo certo que Deus nos assegura e que nós podemos ter realmente essa confiança no Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele continua aqui mostrando que a esperança que nós temos em Cristo é uma herança. Olha o que diz o versículo 4. Na verdade, eu vou ler do meio do versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está preservada nos céus para vocês. A esperança que nós temos em Cristo é uma herança. É interessante essa palavra que Pedro ele usa, né? Para reafirmar como a esperança que nós temos em Cristo é algo sólido, é algo verdadeiro, que nós já possuímos. Ele usa essa palavra herança. O que é uma herança? Quando alguém morre, né, ela deixa um patrimônio para trás, que alguém herda aquele patrimônio. O que Pedro está mostrando aqui é que a esperança que nós temos em Cristo é uma herança, é um patrimônio que nós temos, é algo certo, que embora nós ainda não herdamos essa herança, é certo que um dia nós vamos tomar posse dessa herança nos céus. Irmãos, quando nós vivemos com essa verdade na nossa mente, no nosso coração, de que nós temos essa esperança celestial, que um dia vamos tomar posse dessa herança no céu com o nosso Senhor. Essa verdade, ela enche o nosso coração de alegria, de paz, de esperança mesmo. Porque nós vemos, irmãos, que o melhor na vida do cristão não é o aqui e o agora, mas o melhor na vida do cristão ainda está por vir, no futuro, quando nós estivermos com o Senhor. Às vezes essas promessas, né, que são feitas aí em nome do cristianismo, de que
cristão, tudo vai dar certo na vida dele, né? Ele vai ser muito próspero, tudo não vai acontecer nada de ruim com ele. Essas promessas, elas são falsas. Com certeza Deus ele nos abençoa de formas maravilhosas, mas a esperança que nós temos, o melhor que nós aguardamos, está no futuro. Essa esperança, essa herança que vamos herdar nos céus. E é por isso que nós esperamos. Essa que é a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Essa herança, irmãos, é muito maior do que qualquer herança que nós poderíamos receber nessa terra. É interessante, né? A herança é um negócio que às vezes gera muita briga, né, aqui na terra. As pessoas querem tomar posse de heranças. Quanto maior, parece que é pior, né? Mas a realidade, irmãos, é que essa herança que nós vamos receber nos céus é muito maior do que qualquer herança que nós poderíamos receber aqui nessa terra. Pedro, ele tenta explicar um pouco, né, definir um pouco como que é essa herança que nós vamos herdar. Mas ele está se referindo a alguma coisa celestial, né? Então ele nunca foi para o céu. E não tem ninguém a não ser Paulo, né, teve uma visão dos céus, ninguém sabe como é que vai ser exatamente no céu. Então, para definir um pouco como que é essa herança que nós vamos herdar, Pedro ele usa aqui alguns adjetivos para dizer como que essa herança não é. A gente não sabe como é que é o céu, mas o céu não é do jeito que Pedro ele vai dizer aqui. Ele diz ali, no versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída. Essa herança que nós vamos herdar nos céus, no futuro, que é uma certeza que nós temos, ela não pode ser destruída. Às vezes, como eu falei, né, a questão de herança aqui nessa terra, por maior que seja a herança, por maior que seja a quantidade, o valor, nenhuma herança está isenta de poder ser destruída. Aqui nessa terra, às vezes a pessoa pode fazer alguma coisa, né? Colocar num cofre, contratar seguros, coisas do tipo assim, né? Mas aqui nessa terra, tudo pode ser destruído. Mas essa herança que nós vamos herdar nos céus não pode ser destruída. Nada pode destruir essa herança, porque ela está guardada pelo poder de Deus. Não pode ser destruída, que não fica manchada. Como eu falei, às vezes nós vemos que aqui nessa terra, né? Às vezes as pessoas ali, os pais, né? Eles se esforçam para construir um patrimônio, para deixar para os seus filhos depois, e daí quando eles morrem, o que acontece? É briga, né? É aquela coisa, parece que aquela herança fica meio manchada, né? Muitas vezes acontecem injustiças por herança. A gente sabe de quantas pessoas que cometem até crimes para herdar uma herança. Mas a herança que nós temos no céu com o Senhor, ela não pode ser manchada. Ela nunca vai ser manchada, porque é uma herança que foi conquistada por Jesus. Nós vemos também que essa herança, ela não murcha. Olha o que diz ali, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha. Aqui a imagem que Pedro usa é como de uma flor. Às vezes é muito bonito, né? A flor, logo que ela brota ali, ela abre e ela fica tão bonita, né? A gente olha, brilha os olhos, só que depois de um tempo o que acontece? Ela murcha, seca e morre. Muitas vezes assim também são as coisas aqui nessa terra, que são deixadas como herança, né? Tem coisas que em algum momento é algo tão valioso, é algo tão desejado,
Mas depois de um tempo, o que acontece com aquilo? Aquilo ali perde o seu valor, cai em desuso, é algo que murcha. Mas a herança que nós temos em Cristo, ela não murcha. Ela, além de ser de um valor incalculável, ela também é uma herança eterna. Nunca vai perder o seu valor. Irmãos, é algo maravilhoso, né? A gente não, como eu falei, nem Pedro que ele consegue definir como que essa herança no céu vai ser exatamente. Mas a gente sabe como que ela não vai ser. Ela nunca vai ser destruída. Ela nunca vai ser manchada. Ela nunca vai murchar. Nunca vai perder o seu valor, porque foi conquistada por Cristo. E é algo que nos pertence. É algo que nós esperamos com essa certeza no Senhor. Irmãos, pensando nessa questão de herança, né? Eu estava meditando um pouco nisso, porque é engraçado, né? Eu nem sou pai ainda, o pastor Roberto vai entender isso aí. Mas assim, só da gente começar a pensar em filhos, essas coisas, assim, a gente começa a pensar em certas coisas de uma perspectiva diferente, né? E eu acredito que todo desejo de todo pai, quando morrer e partir dessa vida, é o quê? É deixar uma coisa para os seus filhos, né? É deixar uma herança, deixar uma coisa que vai ajudar, talvez, na vida dos seus filhos e coisa assim. Irmãos, é interessante, porque assim, às vezes a gente pode se esforçar tanto para deixar uma herança aqui nessa terra, mas a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é a herança eterna. Não estou falando que uma herança aqui nessa terra ela seja inválida, seja errada. Não, de forma alguma, isso é muito bom. Mas a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é essa herança eterna. É realmente cuidar dos seus filhos, ensinar seus filhos, se dedicar de tal forma para que os filhos possam conhecer ao Senhor e desfrutar também dessa herança eterna no Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pode se dedicar tanto para as coisas daqui da terra e negligenciar, muitas vezes, o lado espiritual. Se esforçar tanto em um trabalho, mas muitas vezes negligenciar o lado espiritual nas nossas famílias. E o mais importante, não que o aqui não seja importante, mas o mais importante nas nossas vidas e na vida da nossa família é o eterno. É realmente essa herança que está no Senhor. O Pedro continua aqui. Ele diz, versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus. A quem que pertence essa esperança? Versículo 5. A vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa esperança, quer dizer, essa herança, ela pertence aos salvos. Aqueles que, mediante a fé, colocaram a fé em Jesus Cristo e estão agora guardados pelo poder de Deus. Olha, meu irmão, se você um dia entregou a sua vida a Cristo, essa herança é sua. Essa herança é minha. Esse é um patrimônio que ninguém pode tirar, que está guardado por Deus nos céus. E que nós esperamos com essa certeza. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Você consegue louvar a Deus mesmo diante das dificuldades? Irmãos, quando nós vivemos nossas vidas olhando para essa esperança, que é uma certeza que temos em Cristo, podemos louvá-lo mesmo diante das dificuldades, perseguições, difamações e insultos que sofreremos no presente. Quando nós vivemos com nossos olhos fixos
nessa herança, nessa esperança que nós temos no futuro, que nos aguarda. Quando nós passamos pelas dificuldades, nós vemos que aquilo que nos aguarda é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos enfrentar aqui nessa terra. Por isso, irmãos, o meu desafio, o desafio que nós temos aqui diante desse trecho é o seguinte: mesmo diante das dificuldades, viva em fidelidade a Deus. Porque a esperança que temos em Cristo, dessa herança que está guardada para nós no céu, é muito maior do que os sofrimentos do presente. Viva em fidelidade a Deus. Mesmo, irmãos, que talvez viver em fidelidade vai te trazer perseguição, vai te trazer difamação, vai te trazer insultos, zombaria. Viva em fidelidade a Deus. Porque as dificuldades que nós enfrentamos aqui nesse mundo, por expressarmos a nossa fé, elas não se comparam nem um pouco com essa herança que nós esperamos que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, quando a gente passa, né, irmãos, por situações onde nós somos talvez perseguidos, difamados, insultados, somos aproveitados de certa forma, qual que é a nossa tendência? Às vezes a gente quer ceder um pouco da nossa fidelidade a Deus para resolver essas coisas aqui. Mas, irmãos, se viver em fidelidade a Deus trouxer algum tipo de dificuldade na sua vida, continue vivendo em fidelidade ao Senhor. Porque aquilo que nos aguarda é completamente maior do que qualquer dificuldade que nós podemos enfrentar no presente. Então, viva em fidelidade ao Senhor, aguardando com essa certeza dessa herança que nós vamos herdar no futuro por meio de Jesus Cristo. Na semana que vem, nós vamos ver que nós podemos louvar a Deus também pelas dificuldades, porque essas perseguições, dificuldades também fortalecem a nossa fé. E nós também vamos ver que nós temos um privilégio especial por vivermos na época em que vivemos. Mas isso é algo que nós vamos ver semana que vem. Mas o desafio hoje é esse: viva em fidelidade a Deus, olhando para essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Amém?